Aleluia! Boa noite, irmão. Você está bem? Glória a Deus. Obrigado, grupo de música. Que tempo maravilhoso, né, irmão? De podermos adorar, engrandecer ao Senhor. Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso culto de celebração dessa noite. Quero já conhecer se tem alguém aqui nessa noite que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém? Temos um casal aqui, temos mais uma irmã ali, mais outros irmãos aqui. Amém, queridos? Sejam bem-vindos. Para nós é um prazer. Fica com a mão levantada porque nós queremos te presentear. Então, até que alguém chegue em você e te dê um presente, você fica com a mão levantada. Amém? Que bênção, irmãos, poder estarmos juntos nessa noite. Que bom você que também já é da nossa igreja, que está conosco nessa noite. Essa é mais uma noite de celebração. E eu sei que Deus nos trouxe aqui com um propósito. Olhe para quem está perto de você e diga para ele: nós estamos aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Diga: amar, alcançar, ensinar, transformar, equipar e servir. Aleluia! Amém, queridos? Deus nos chamou para fazermos isso. Eu creio, queridos, de verdade que nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós veremos coisas extraordinárias, porque nós estamos entendendo a vontade do Senhor para a nossa vida, sobre a nossa igreja, a visão que Ele nos entregou, e estamos correndo para pô-la em prática. Você não está aqui por acaso. Amém? Talvez você tenha recebido um convite natural de estar nesse lugar, mas eu creio, queridos, que você foi inspirado pelo Espírito Santo para estar aqui. Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te convidou, e nós contamos com você para fazer a obra dEle nessa cidade. Amém? Glória a Deus. Você está, certamente, talvez você está sentindo falta de algumas irmãs da igreja nestes dias, né? O pastor Hinaldo aqui, ó, está bem solitário, né? Nem pôde vir ontem, tão solitário que estava, chorando em casa, porque, né, o pastor Elinaldo também nem pôde vir ontem, porque a esposa estava também, né, ausente, chorando, né? Ele veio aqui para uma reunião à tarde, todo choroso, né, na oração, e eu disse: vai para casa, descansa. Brincadeira. Mas algumas irmãs aqui da igreja, né, junto com a Adriana, elas estão lá em Pesqueira, numa conferência de mulheres que está acontecendo, né, desde a sexta-feira, e tem sido um tempo maravilhoso, né, junto com Rossana Lira e Janaína Albuquerque. Bem, elas estão lá participando desse evento da igreja Família Eu Valorizo, né? Pastor Adilson e Márcia vão estar conosco aqui na terça-feira no nosso culto de casais, e tem sido um momento maravilhoso para elas, né? Se você está aqui e deseja participar desse evento no ano que vem, já fala com a Adriana agora, amém? Porque as inscrições já começam agora no mês de outubro para novembro, já para o ano que vem. Então você pode, né, dividir em suaves prestações e passar um final de semana maravilhoso naquele hotel, né? 3 dias imersos ali, desfrutando de palavra, de um tempo de comunhão, de relacionamento mesmo, maravilhoso, amém? E o outro convite que eu quero te fazer, antes de fato de começarmos a ministração, nós falamos aqui no final de semana passado, eu quero relembrar para você, nós temos 2 igrejas, né, que nós estamos trabalhando ou dando uma cobertura espiritual. Uma delas é o nosso ponto de pregação lá em Itamaraju, no sul da Bahia, e a outra é uma obra que estamos começando na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E se você está aqui e deseja ir conosco a uma dessas 2 igrejas, amém, você pode falar comigo no final, para que nós possamos te ajudar, te orientar, e você fazer parte, né, de uma das nossas incursões até uma dessas igrejas, em uma das nossas caravanas. Pastor Rob esteve lá junto com Evelyn e Bruno no mês de agosto. Em novembro teremos mais alguns irmãos lá em Itamaraju, né? Falando de Itamaraju. Em dezembro eu também estarei lá em Itamaraju. Nós tivemos em Gramado agora no mês passado, agora em setembro, nesse mês ainda, e também no mês de julho, né? E estaremos retornando agora no dia 19 de outubro. Então, se você está aqui e deseja ir conosco, fala comigo também, que nós vamos poder te ajudar, amém? E se você já tem passaporte e quer nos acompanhar na nossa caravana para o Rema nos Estados Unidos em fevereiro do ano que vem, também você fala comigo, para que você possa se unir à nossa caravana do Brasil, né? 518 igrejas, 518, 500 e... Cadê Henrique? Quem sabe de cabeça? 500 e quantas igrejas, Henrique? 500 e quantas?
22? 520 igrejas, né, as nossas 520 igrejas do Verbo da Vida ao redor do Brasil e do mundo, né, nos 26 países, estaremos reunidos, né, indo com uma grande caravana lá para Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, no ano que vem, para comemorarmos os 51 anos de fundação do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Vamos fazer uma grande festa naquela igreja lá, e você quiser fazer parte da caravana do Brasil, fala comigo também, eu vou te dar mais instruções. Amém? Agora olha para seu vizinho e diga: não me aperrei mais não, porque agora eu preciso receber tudo. Amém? Pai, somos gratos a Ti por Tua palavra, que vai ser ministrada aos nossos corações nessa noite. Nós abrimos o nosso coração e temos expectativas em tudo aquilo que o Senhor fará, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Se você estava aqui ontem à noite nós começamos a falar, né, sobre qual plano, e vimos que existem momentos na nossa vida em que nós não sabemos como agir, nós não sabemos o que fazer, e que o Espírito Santo é aquele que revela, que está disposto a nos auxiliar, a nos ajudar. Falamos um pouco sobre isso ontem, tivemos um tempo maravilhoso de oração, do mover do Espírito. E se você não esteve aqui ontem à noite, eu quero incentivar você a assistir esse culto no YouTube, no nosso canal. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva lá. Mas o título da ministração dessa noite é... Cadê o título? Estamos errando... Opa, não, discipulado já foi. Volta. Aí, estamos errando. Olha para teu vizinho, pergunta a ele: você está errando? Olha para quem está do outro lado agora e diga: você está errando? O que foi que ele disse? No mundo diria que quem cala consente. Mas você concorda comigo que nós só podemos errar se nós soubermos o que é certo? Amém? E nesses dias em que nós vivemos aqui na terra, queridos, nos últimos dias da igreja na terra, existe uma arma do diabo que ele vai se utilizar muito para nos confundir ou nos afastar da palavra, do evangelho. E essa arma chama-se engano. E para que nós não possamos estarmos errando, nós precisamos aprender na palavra e entender um pouco acerca do ministério do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Atos capítulo 20, versículo 29, a Bíblia diz assim: isso aqui é uma reunião de Paulo com os presbíteros ou líderes da igreja em Éfeso. Ele estava lá em Miletos, manda chamar todo mundo, se reúne com aquele povo naquela cidade e faz a primeira conferência de ministros que nós temos notícia na Bíblia. E Paulo diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais parei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Então Paulo está dizendo: olha, vai chegar um momento, e esse momento é quando eu não estiver mais com vocês, em que pessoas se introduzirão no meio da igreja para tentar roubar pessoas, roubar discípulos. E ele disse: até no meio de vocês pode ser que aconteça de alguém se levantar e distorcer aquilo que aprendeu. Amém? Eu vou citar para você o texto de 2 Pedro capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos antes de nós avançarmos. Ele diz assim, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres ou professores. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão, diga muitos. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. A Bíblia diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles,
Pois estas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Meu Deus, isso é forte. Percebe que todos esses 3 textos que nós lemos até agora, ele está falando de um contexto de igreja, onde pessoas se reuniam e no meio daquele povo se levantariam pessoas para ensinar coisas erradas, para ganhar o coração das pessoas debaixo de uma inspiração errada. No versículo anterior, lá de Pedro, ele diz que muitos seguirão isso, ou seja, muitos serão enganados. Diga engano. Tito capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque estas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, e por si mesmo está condenada. Queridos, isso aqui é na nova aliança, diga amém. Então, Paulo escrevendo para Tito, para Roma, Pedro e Lucas, nesses 4 textos que nós lemos aqui, nós vemos, queridos, eles trazendo advertências para a igreja, falando para a igreja, dizendo: olha, cuidado com ensinamentos errados, cuidado com pessoas que vão se introduzir no meio de vocês, ensinando doutrinas erradas, cuidado com pessoas que vão se mover, provocando divisões. Advirtam uma vez, advirtam uma segunda vez, e depois deixe-o. Não dê atenção, não fique atrás, porque ele já está trazendo condenação sobre a vida dele. Naquele versículo, cadê? No versículo de Romanos, ele diz que esses ensinamentos, que essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas seus próprios interesses. E diz assim: mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então você concorda comigo que se a Bíblia, ela traz tão enfaticamente um alerta acerca disso acontecendo no meio da igreja, é porque isso pode acontecer no meio da igreja? Vamos lá, ajuda o pregador, sim ou não? Então percebe, queridos, que a Bíblia diz que pessoas com um coração ingênuo, muitas vezes elas são enganadas. A Bíblia diz que elas têm o coração, enganado o coração, com palavras suaves, com bajulação. Então, isso é uma característica dos últimos dias. Quando Paulo escreve para Timóteo falando acerca dos últimos dias, e aí eu já quero indicar para você o primeiro livro dessa noite, que é Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, do Rick Renner. Ele fala muito sobre isso. Tem outro livro também dele maravilhoso chamado Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Paulo escreve para Timóteo, alertando o texto de 2 Timóteo capítulo 13, quando fala dos últimos dias, em que as pessoas seriam egoístas, amantes de si mesmos, buscando seus próprios prazeres. Paulo não está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para um líder de uma igreja, que era Timóteo. Então percebe que essas características, que esse tipo de atitude, isso pode acontecer no nosso meio. Não deve, mas pode acontecer. Então nós precisamos entender e compreender, queridos, quais são as armas ou as formas que o diabo ele está trabalhando nos últimos dias para nos afastar do verdadeiro evangelho. Paulo escrevendo para os irmãos da Galácia, ele diz: olha, me admira que tão rapidamente vocês se afastaram daquilo que eu ensinei para vocês. Então isso mostra que mesmo o ensinamento certo chegando, se nós não vigiarmos, nós podemos ser enganados e nos movermos para um ensinamento errado, para uma influência errada. Queridos, isso é tão sério quanto uma batida de trem. 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, porque obedeceram a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então a Bíblia diz que essa é uma característica, é uma arma que ele vai usar nesses últimos dias, que é o ensinamento
errado. Que pessoas apostatarão. A palavra apostatar, irmão, significa separação. A palavra apostasia, por exemplo, no grego, ela era usada para se referir a um divórcio. Né? Quem apostata ou quem se separa de algo. Nesse contexto aqui, ele está falando sobre uma separação da fé. Sobre pessoas que foram enganadas, seguindo esses ensinamentos errados, espíritos enganadores e ensinos de demônios, ou doutrinas de demônio. E ele diz que isso acontece por meio de pessoas que falam mentira e que têm a sua própria consciência cauterizada. Então percebe, queridos, que isso é uma realidade. E nós não podemos achar que isso não acontece. Isso acontece. E nós precisamos estar atentos para nós não sermos enganados ou não estarmos errando. Sabe, queridos, se nós não estivermos atentos, ligados, apercebidos, Jesus falando diz que nós devemos ser mansos como uma pomba, mas astuto, atento, ligado como uma serpente. Não é que a gente vai ser uma serpente, irmãos, amém? Mas Jesus está nos ensinando acerca do cuidado que nós devemos ter. Nós vivemos hoje em um mundo em que nós temos acesso a qualquer tipo de informação. Então, se você quiser ver alguém na Bíblia dizendo que Jesus mata, você vai encontrar lá, Jesus mata porque ele quer te botar numa prova, num leito, para te ensinar alguma coisa. E aí você abre lá a internet, pega um versículo fora do contexto, isola ele e cria uma doutrina. Então, hoje o acesso à informação ela é muito grande. E um cuidado, irmãos, que eu tenho muito, sabe, que quem conversa comigo eu sempre vou orientar, é cuidado com o que você está ouvindo. Sabe, irmãos, se nós não tivermos, deixa eu ver aqui, se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, irmãos, nós podemos ser facilmente enganados. Efésios, no capítulo 4, Paulo fala que os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, essas unções, elas devem estar operando para que haja edificação do corpo de Cristo. Para que nós possamos desempenhar o serviço para crescimento espiritual. Para quê? Para que nós não sejamos mais meninos, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então perceba, queridos, que o desejo de Deus para nós é que nós estejamos aprendendo e crescendo. Diga, crescendo. Para não sermos enganados. Então cuidado com o que você escuta. Sabe, eu vou falar agora para você que congrega no Verbo da Vida. Se você está nos visitando, talvez isso que eu vou falar agora não se aplique para você. Mas sabe, se você congrega nessa igreja, irmãos, procure ouvir coisas que estão em linha com o que você escuta aqui. Cuidado para você não estar dando ouvido demais a pessoas que só são famosas, mas que não têm a visão correta do Evangelho. E eu não estou dizendo, irmãos, que nós somos os únicos que têm conhecimento do Evangelho. Não é isso que eu estou falando. Amém? Mas eu estou dizendo que eu vou ocupar a minha mente, ouvir e me alimentar daquilo que me trouxe até aqui, que eu vejo que está funcionando. Então, às vezes, irmãos, a gente está lá e a gente vê lá, né, fulano que prega assim, fulano que prega assado. E a gente fica correndo atrás de gente famosa. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não podemos ser abençoados. Eu, particularmente, tenho um homem de Deus chamado Luciano Subirá, que eu gosto muito de ouvir. Ele não é do Ministério Verbo da Vida. Mas sabe por que eu escuto? Porque eu sei que o que ele fala está em linha com o que a gente aprende. Mas se eu só escuto outra coisa, né? Você é um ministro do Verbo da Vida. Agora eu vou falar para você que é líder, você que ministra na igreja, você que é líder de algum departamento. Sabe, queridos, comece a se familiarizar com a sua igreja. Então ouça ministrações da sua igreja. Entre lá na Luminais, você já é formado no Rema, e escute as ministrações da tua igreja, do teu ministério. Alô? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode julgar, mas até a gente crescer, a gente precisa selecionar exatamente aquilo que a gente vai estar ouvindo. Porque senão a gente faz feito passarinho abre a boca, irmão. Tá assim, ó. O que bota na boca ele engole. Então diga, eu preciso estar atento. Amém? Então se eu falo para você de Guto Emery, de João Roberto de Albuquerque, de Manuel Dias, de Humberto Albuquerque, você precisa estar familiarizado com quem são essas pessoas. De Janaína Albuquerque, Juliana Borba. Você precisa saber quem são essas pessoas. Você precisa ouvir essas pessoas.
Então cuidado para não estar ouvindo tanta coisa de fora e estar misturando as coisas. Diga, eu preciso ter sabedoria. Amém? E aí tem um livro chamado Crescendo Espiritualmente, que esse livro é maravilhoso, irmãos. Eu quero indicar você a ler esse livro. Amém? Esse livro ele vai te ajudar a crescer. Você vai entender, irmãos, que a maturidade ela vai vir com o tempo. E que a nossa caminhada cristã com Deus é de fé em fé e de glória em glória. E nós vamos aprendendo e crescendo, praticando e crescendo. Então, nós precisamos fazer isso, crescermos em Deus. Para quê, queridos? Para não sermos enganados. Diga, não sermos enganados. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos estar sendo enganados facilmente. Nós vamos estar sendo levados facilmente para o erro. E uma das coisas que nos ajuda, queridos, a não sermos enganados e a não errarmos é algo que Jesus nos ensina aqui. E eu quero que você vá comigo lá para Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 23. Mateus capítulo 22, versículo 23. Olha o que é que Jesus diz. Naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual destes 7 ela será esposa? Porque todos a desposaram. Olha que coisa interessante, irmãos. Percebe que aqueles homens, eles chegaram até Jesus, usando algo que a lei falava, para tentar envolver ele em um engano, em algo que queria trazer confusão. Mais ou menos o que o diabo fez quando ele estava no deserto, 40 dias sendo tentado. Ele pegou a palavra e enganou, perverteu a perspectiva. Lembra do que nós falamos semana passada? Assim como o diabo, que é enganador, fez com Eva no Éden. Do mesmo jeito, pervertendo a verdade. Mudando a perspectiva. Para quê? Engano. E foi exatamente isso que estavam tentando fazer com Jesus aqui. Pegaram a passagem da lei que Moisés havia trazido e vão questionar Jesus sobre como será na ressurreição. Eu não quero me deter na questão da lei aqui, mas eu quero que você preste atenção na resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é: respondeu-lhes Jesus, errais, diga errais. De novo. De novo. Mais uma vez. Errais. Como? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você continuar lendo, Jesus vai dizer que na ressurreição dos mortos, nós não teremos relacionamento afetivo, sexual, entre marido e mulher. Seremos como anjos, que não têm esse tipo de relacionamento. Com o corpo glorificado, não teremos isso. Agora, tem uns que ficam tristes, né? Fique não, aproveita agora. Você que é casado. Você que não é casado, ore para casar. Aí Jesus disse, mas o que eu quero te mostrar para você é o que Jesus diz aqui: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder. Isso me mostra, queridos, que uma das formas que nós temos para não sermos enganados, para não sermos corrompidos, para não sermos levados por todo vento e doutrina é conhecer a palavra e conhecer o poder de Deus. Diga, a palavra e o poder. De novo. Mais uma vez. Quando nós falamos de poder, geralmente o que é que vem na nossa mente? O poder do Espírito, o mover de Deus, a ação da unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então, olha que coisa poderosa, irmãos. Jesus disse, existe a palavra e existe o poder, e vocês erram porque vocês não estão conhecendo. Então isso me mostra que se primeiro eu conhecer a palavra, o que está escrito,
entender o caráter de Deus, a vontade de Deus, como Ele age, como Ele se move, o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a nossa vida, nós não vamos errar. É um dos passos que nós precisamos dar para não errar. Olhe para seu vizinho e diga: Deus não te quer errando. Para isso Ele nos deixou um manual. Amém? Quem aqui já alguma vez comprou algo e não soube como usar e você teve que recorrer a um manual de instrução? Você já fez isso em algum momento na sua vida? Eu sei que o brasileiro muitas vezes não gosta de ler o manual de instrução, né? Ele quer aprender fazendo e às vezes quebra a cara, né? Mas é feito aquela pessoa que compra um negócio que é 220 volts, ou para 220, aí chega um de 110, aí ele nem viu lá, nem olhou direito, pega e bota na tomada. O que é que vai acontecer? Vai queimar. Mas o manual evita que nós erremos. Vai nos trazer condição de conhecer o funcionamento daquilo para a gente não errar. Diga: eu tenho um manual para a minha vida. Esse manual é a Bíblia, irmãos. E se nós não conhecermos as Escrituras, nós não vamos saber o manual, o que fazer. Às vezes a gente está sofrendo, não é porque Deus não está falando, é porque a gente não está buscando onde Ele está falando. Lembra do que eu falei ontem à noite, irmãos, usando o meu erro? Assiste o culto de ontem, você vai entender. Às vezes a gente está procurando algo espetaculoso demais, quando Deus já está falando por dentro. Já parou para pensar que muitas vezes nós acreditamos mais, né? Quando alguém diz algo para nós, assim diz o Senhor, do que quando Deus fala com a gente por dentro? Por quê? Porque nós estamos procurando algo visível ou espetaculoso. Espetacular, para poder nos apoiar a nossa fé. Mas nós precisamos apoiar a nossa fé na palavra. Sabia que na palavra não tem emoção? A palavra não é para mexer com as nossas emoções, nem com os nossos sentimentos. A palavra, irmãos, é a vontade de Deus revelada para mim e para você. Tem coisas que está claro demais aqui, a gente não precisa perguntar a ninguém. A gente só precisa saber o que está escrito. E como eu vou saber o que está escrito? Vindo para o culto no domingo à noite? Não, tendo intimidade com a palavra, lendo a Bíblia. Sabe, irmãos, nós completamos, eu citei ontem, nosso projeto 100 dias de leitura. 100 dias na palavra, né? Lemos a Bíblia em 100 dias aqui. Se você não esteve nesse nosso projeto, irmão, você pode entrar no próximo, mas que tal começar agora? Comece a ler, irmãos, a tua palavra agora. Tenha prazer em ler a Bíblia. Ah, pastor, mas é que toda vez que eu pego a Bíblia eu durmo. É porque você pega na hora de dormir. Não, cansado. Passa o dia todo. Eita, não, o tempo que eu tenho agora. Aí na hora que pega vai dormir, irmão. É claro que vai dormir. Aí diz assim, a Bíblia dá sono. Dá não, irmão, é você que está cansado. Então que tal nós tirarmos um tempo para ler? Talvez de manhã, antes de você sair para trabalhar. Ou no intervalo do trabalho, ou no meio-dia. Ou se você tem um tempo maior e trabalha, tem um turno livre, no turno que você tem livre. Mas pastor, eu trabalho, cuido de menino, cuido de casa, cuido do marido, cuido do cachorro. Grande é o teu galardão, mulher de Deus. De verdade, viu? Eu não conseguia fazer metade disso. Conseguia. Mas ainda assim, Deus te dá sabedoria. Ah, pastor, eu não posso parar para ler. Então coloca lá no aplicativo e dá o play e fica ouvindo. Pastor, eu nem sabia que podia. Podia, irmão, pode. Baixa lá no aplicativo da Bíblia, você vai ver lá um sinalzinho de play assim embaixo. Aperta lá. Pronto. Você está ouvindo a palavra. Conhecendo o que Deus tem aqui, conhecendo o que Deus quer e o que Deus não quer para a gente. Diga, conhecer a palavra. Aleluia. Paulo escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Diga, sábio. Então percebe que a palavra vai trazer sabedoria para nós. Diga, sabedoria para a minha vida. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então diga, a palavra vai me ensinar, me repreender, me corrigir, me educar, para eu viver o que Deus quer para nós, irmãos. Para
a fim de que sejamos aperfeiçoados e habilitados para toda boa obra. Amém? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 6, vamos falar agora um pouco sobre o poder. A Bíblia diz assim, então, isso aqui Jesus, só para você entender. Havia uma profecia, lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, na Antiga Aliança, há muitos e muitos anos atrás, antes de Jesus vir para a terra, morrer e ressuscitar. E essa profecia falava de um período ou um tempo, onde o Espírito Santo viria com o seu poder sobre todas as pessoas que crescem. Naquela época em que a profecia foi dada, o Espírito Santo não poderia agir sobre a vida das pessoas, nem habitar dentro delas. Ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, por um curto período de tempo, para que eles pudessem desempenhar algo, mas ele não permanecia dentro. Eles não eram revestidos com esse poder do Espírito. E a Bíblia diz agora, em Atos capítulo 1, versículo 6, eles chegam e perguntam para Jesus, né? Jesus está perto de ressuscitar. E eles dizem assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será neste o tempo que restaurarás o reino a Israel? E Jesus lhe respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Em outras palavras, vocês não precisam estar preocupados com isso agora não. Mas, aí ele diz no versículo 8, mas, ou seja, o que é importante para vocês agora? Vocês vão receber poder, diga poder. Mais uma vez. De novo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe, esse livro aqui, ó, Sábias Prioridades e Edifique Seu Fundamento. Esses livros eles vão te ajudar a valorizar o que é importante em Deus, que é a palavra. Ele vai te ajudar a você edificar a tua vida em cima da palavra de Deus, a ponto de você ver o resultado dessa palavra na tua vida. Esse livro sabe as prioridades, ele vai te ajudar a discernir, irmãos, o que realmente importa para você. Amém? E aí aqui falando, o mesmo Jesus que falou de atentar para a palavra, de conhecer a palavra, ele fala que esse povo seria revestido de poder. Diga, revestido de poder. Sabe, irmãos, talvez se você já nasceu de novo há algum tempo e você congrega nesse lugar, certamente você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. A palavra batismo significa ser totalmente coberto ou estar imerso, mergulhado. Quando Jesus disse isso, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Imagine que quantos aqui já nasceram de novo? Vamos lá, ajuda o pregador. Eu não vou perguntar quem não nasceu, porque você fica envergonhado de levantar a mão, né? Então a gente pergunta do outro jeito. Quem já nasceu de novo aqui? Quando nós nascemos de novo, o que é que acontece com o nosso espírito? O Espírito Santo vem habitar dentro dele, sim ou não? O próprio Deus vem habitar dentro de nós. Essa é uma experiência que acontece no dia que nós aceitamos a Jesus. No dia que nós reconhecemos Ele como nosso Salvador. Mas após isso existe uma outra experiência que está disponível para todo aquele que já nasceu de novo. Que experiência é essa? O batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é justamente esse revestimento de poder. Então você tem o Espírito Santo dentro, desde o dia que nasceu de novo. Mas agora nós precisamos receber o revestimento. É como se você tivesse vestido e colocasse um blazer do poder. E esse poder vem sobre, diga sobre, o Espírito Santo. Dentro, mas o Espírito Santo também vem sobre. E é esse revestimento de poder, irmãos, que nos habilita a andarmos ou desfrutarmos de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer sobre a nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas, ou só falar em línguas. Mas o falar em outras línguas, irmãos, é uma ferramenta que vem junto com o batismo com o Espírito Santo. É a evidência do batismo com o Espírito Santo. E qual é o propósito da oração em línguas? Edificação. Diga, edificação. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo. Então a minha oração em línguas serve para quem? Para me edificar. E o que é edificar? Crescer forte. Então uma das formas de crescermos espiritualmente é orando em outras línguas, porque o nosso espírito está sendo edificado. Diga, edificado. A Bíblia diz que em espírito nós oramos a Deus.
E é uma oração perfeita. E a Bíblia diz que a nossa mente fica sem fruto. Diga, sem fruto. Por quê? Nossa mente não entende. A não ser que haja a interpretação de línguas. É uma manifestação de um dom do Espírito Santo. Quando há oração em línguas com interpretação, eu posso ser edificado e entender também o que eu estou orando. Com a interpretação de línguas pode tocar a vida de alguém que está me ouvindo. Se eu chego aqui do jeito que você está olhando para mim, com esse olho bonito aí, você olhasse para mim e dissesse assim, e eu começasse a orar em línguas aqui. Vamos fazer na prática. Eu começo, tá? Eu estou ensinando. E eu começo a orar em línguas aqui. Você está entendendo alguma coisa? Você está sendo edificado? Não. Essa oração em língua é para quem? Para mim. Está edificando o meu espírito. Agora, se depois que eu termino a oração em línguas e eu trago a interpretação do que eu estou orando, você pode ser edificado. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele fala da organização do culto na igreja. Então ele diz que na igreja, em um momento público como esse, a gente tem que orar em línguas baixinho, a não ser que haja uma direção. Como fizemos ontem aqui à noite, depois da palavra. Todo mundo fique de pé e vamos orar em outras línguas. Aí você ora aí, eu oro daqui. Você está sendo edificado aí, eu aqui. Mas quando vem a interpretação, e eu trago a interpretação para a igreja é edificada. Você está entendendo isso? E a oração em língua serve para isso mesmo, para trazer edificação, para crescermos espiritualmente. Mas o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, vai além disso. Esse revestimento de poder significa nós podermos desfrutar, irmãos, de tudo aquilo que o poder de Deus, o poder do Espírito, tem para operar sobre a nossa vida. Porque a palavra se ser batizado é estar totalmente coberto. Quando eu estou totalmente coberto pelo poder, eu posso desfrutar de tudo que o poder tem para a minha vida. E olhe para seu vizinho e diga, o Espírito Santo tem um trabalho aqui na terra. Ele tem algo para fazer, irmãos. Jesus diz, vocês vão receber poder. Se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, ao final do culto, quando eu fizer o convite, você pode levantar a mão e os conselheiros vão ensinar para você sobre isso, ministrar. Fé vai ser gerada no seu coração e você vai receber. É uma coisa tão simples, irmãos. É simples demais. O problema é que às vezes as pessoas complicam. Ou ensinam errado. E acham que tem que fazer um curso, tem que fazer um negócio, né? Para poder, ou tem que sentir um arrepio para poder ser batizado. Não, você só precisa crer. É simples, diga é simples. A complicação não está em Deus, irmãos. Diga, Deus não está complicando nada. E aí nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, então fomos revestidos com esse poder. Agora, eu preciso desfrutar desse poder. O que é que esse poder faz na minha vida? Esse poder me habilita para eu orar pelos enfermos e eles serem curados. Esse poder nos garante a capacidade, irmãos, de vivermos aqui sendo guiados pelo Espírito. Olha o que é que Jesus fala. Olha o que é que Paulo, fala. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Ele falando sobre a lei de Moisés. Ele diz, se o ministério de morte gravado com letras em pedras, falando da lei de Moisés, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Diga agora, tem uma glória maior. De novo. Então, se naquele tempo nós víamos coisas extraordinárias, irmãos, agora é para a gente ver mais ainda. Por quê? Porque agora aquele Espírito Santo, irmãos, habita dentro de nós. Ele nos revestiu com o seu poder. Então nós não podemos errar por não conhecer o poder. Nós não podemos errar, irmãos. Se nós não conhecermos isso, se nós não vivermos isso, se nós não usufruirmos disso, nós vamos estar andando manco. Quem já mancou aqui por algum motivo na sua vida? Eu já manquei, irmão. Eu estava com uma dor aqui embaixo do pé, que eu pensei que era esporão de galo. É esporão de galo que diz? É? E aí eu fui no médico, fiz o exame, não era não, era o nome lá, não quero nem dar crédito a isso. Mas era só uma inflamação no músculo. Irmão, eu vou te dizer, quando você tem uma dor ou tem uma dificuldade na perna e você anda, né, de uma forma diferente por causa daquela debilidade, você não consegue correr rápido.
Você não consegue desempenhar tuas tarefas, aquilo que você poderia fazer estando saudável das duas pernas. E o que é que eu estou querendo dizer? Irmãos, nós não podemos somente ficar tão metódico a ponto de só ver o que está escrito e desconsiderar o poder. Senão a gente vai estar andando mancando. Nem nós podemos estar somente atrás do poder do mover do Espírito e desprezar a palavra. Porque o mover ele precisa estar firmado na palavra. Amém? Nós não podemos andar só em um lado. Eu preciso buscar as duas coisas. Diga, buscar as duas coisas. E aí Jesus falando acerca disso, ele diz assim em João 14:16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vocês. Diga, Ele está em mim. Aí no versículo 25 ele diz, isto vos tenho dito ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então percebe aqui, ó, olha o que o poder de Deus ele faz sobre a nossa vida, operando sobre nós. Primeiro, ele diz que Ele consola, diga consola. Você nunca está só. Sempre existe consolo para a tua vida. Sempre existe refrigério para a tua vida. Essa palavra outro aqui é a palavra halos. Essa palavra consolador é a palavra paracletos no grego. E halos, paracletos. Halos é alguém idêntico a mim, com a mesma característica. Com o mesmo pensamento. Com a mesma vontade. Com os mesmos desejos. Então Jesus está dizendo, tem um que está vindo aí, ele é igual a mim. Do jeito que eu sou, ele é. E ele vai estar com você para sempre. E a palavra traduzida como consolador, que é paracletos, é alguém convocado especialmente para te ajudar. Então tem alguém que é igualzinho a Jesus, que foi convocado especialmente para nos ajudar. E que nunca nos deixa só. Diga, eu nunca estou só. Nunca, 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 nunca. Ah, pastor, eu não sei mais o que fazer, a situação está difícil. Ei, você não está só. Ah, não, mas porque meu marido deixou, você nunca está só. Ah, porque minha mulher me deixou, você nunca está só. Ah, porque eu perdi meu emprego, você nunca está só. Ah, porque eu estou triste, porque me magoaram, você nunca está só. Aleluia. Tem alguém conosco, irmãos, 24 horas por dia. Então, esse poder opera nos consolando. Esse poder opera estando conosco, estando comigo. Aleluia. Aí ele diz, ele ensinará todas as coisas. Diga, esse poder me ensina. A Bíblia diz, vocês têm a unção, poder, que vem do santo. E esse poder te ensina todas as coisas. Aleluia. Esse poder fará lembrar o que Jesus falou. Diga, ele me lembra do que a palavra diz. Diga, consola, está comigo, me ajuda, me assiste, me lembra, me ensina e não me deixa só. Oh, aleluia! Aleluia! Aí lá no capítulo 16 de João, no capítulo 7, Jesus diz, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, esse Espírito Santo também opera convencendo as pessoas que não conhecem Jesus ainda a entregarem a vida a Jesus. Diga, é Ele quem convence. Sabia que não somos nós que convencemos? Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar de Jesus para alguém, né? Está aqui o pessoal do evangelismo que faz esse trabalho continuamente, né? Todas as semanas. Mas na nossa dia a dia, nós vamos falar de Jesus para as pessoas e às vezes as pessoas não vão querer ouvir, irmãos. Talvez você já tenha passado por uma experiência como essa, de pregar dentro da sua família não dá nem atenção para você. Mas quem convence não somos nós.
Nosso papel é viver, é falar, é plantar. A Bíblia diz que a palavra que nós lançamos, ela não volta vazia. Oh, aleluia. A semente, irmãos, produz um resultado. Talvez você não vai colher. A Bíblia diz que um planta, um rega, outro colhe. Deus é quem dá o crescimento. A gente não precisa estar preocupado em querer fazer tudo. Nosso papel é só falar e viver. Talvez outro venha depois de nós e reforce. Talvez depois outro venha e aí reforce de novo. É quando a pessoa entrega a vida a Jesus. Não importa. A gente não está atrás de crédito. Olhe para seu vizinho e diga: não esteja atrás de crédito natural. Aí ele diz agora, versículo 12 do capítulo 16 de João: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Diga: ele me guia. Diga: esse poder me guia em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Diga: ele me prepara para o que vai acontecer. Ele anuncia o que há de vir. Ele nos prepara, irmãos. Oh, aleluia. Ser batizado com o Espírito Santo, receber o revestimento de poder, é poder desfrutar, irmãos, da plenitude do ministério do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então não acha que é besteira ser batizado com o Espírito Santo. Não acha que não é para você sim, é agora. Não é no futuro não, é hoje, é nessa noite. É se você crê, é essa noite você sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do poder, revestido com o poder de Deus. Para quê? Para você desfrutar de tudo isso que você está ouvindo nessa noite, meu irmão. Quando eles recebem esse revestimento, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o povo olha para eles e diz: vocês estão todos doidos, parecendo bêbados essa hora do dia. Pedro se levanta junto com os 11, começa a pregar e diz: isso aqui é o cumprimento do que Joel falou. E isso aqui não só é para a gente, é para todos aqueles que estão longe, que ainda virão a crer. Diga: estava falando de mim. É para agora, meu irmão, é para você. Aleluia. Ele termina dizendo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Sabe, irmão, se nós não quisermos estar errando nesses últimos dias, nós precisamos ter intimidade com a palavra e com o Espírito. Com a palavra e com o poder de Deus. Esse livro aqui, ó, Uma Vida Cheia do Espírito Santo, Louis Smith e Wigglesworth, vai fazer e te ensinar a descobrir o poder que transforma uma vida comum e extraordinária. Vai falar sobre como viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós precisamos disso. É nosso, diga: é meu. Já imaginou você ter direito a algo que pode mudar completamente a tua vida e você não usar? Quem faria isso naturalmente? Quem passaria necessidade sabendo que tem 10 milhões na conta que você pode usar a hora que você quer? Quem passaria necessidade? Eu não passaria não, meu irmão. E porque nós temos esse poder disponível para nós, a gente só precisa sacar. E a gente não está usando, porque às vezes a gente é até preguiçoso para orar, preguiçoso para ler a Bíblia. Eu estou falando de mim também, irmãos. Eu tenho uma carne, minha carne não quer não ler a Bíblia não. Entre ler a Bíblia e assistir algo, minha carne quer assistir algo. A série Pinguim nova, né, lá no Max. Entre ler a palavra, orar, irmãos, ou ficar lá vendo Reels e rindo, a minha carne quer ver Reels e passar a noite rindo. Ou planejando a viagem de Tulsa, né? De vez em quando eu boto lá no grupo do pessoal que vai viajar para os Estados Unidos, eu coloco algumas coisas lá, né? Por quê? Porque é isso que agrada a carne, meu irmão. Mas se nós quisermos viver sem estarmos errando, sem sermos enganados, nós precisamos conhecer a palavra e o Espírito. Isso só vem com relacionamento, lendo a Bíblia, investindo tempo de leitura, investindo tempo na oração, investindo tempo na oração em outras línguas. Ah, pastor, eu não consigo orar em outras línguas não. Então vem no sábado, pelo menos de 6 horas para a igreja, que aqui você ora com a gente.
Ah não, pastor, mas é porque eu trabalho a semana toda e aí o sábado é o dia que eu tenho livre. Pois é, irmãos, e quando é que você vai ter tempo para Deus? E às vezes não, muitas vezes nós queremos, irmãos, ver o resultado da palavra na nossa vida, mas não vai funcionar, meu irmão. A Bíblia não é um amuleto. Ah, pastor, mas são realidades conquistadas em Jesus, eu sei, mas para desfrutar daquilo que é realidade, exige algo da nossa parte, para que não estejamos errando, aprendendo a cada dia, ouvindo a palavra, lendo, meditando na palavra, orando. E sabe, eu quero que você fique de pé, nós vamos ter um tempo de oração agora. Ah, pastor, eu tenho preguiça de orar. Pois é, eu vou treinar você agora. Bota sua carne no lugar e comece a orar. Aquilo que Deus começou ontem, Ele vai terminar hoje. Mas para isso nós precisamos desejar o mover do Espírito. Nós precisamos conhecer a palavra e termos intimidade com o poder. Então você comece a orar. Se você já é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Se você não é ainda, comece a orar com entendimento. Consagre sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, eu não quero estar errando. Eu não quero ser enganado. Eu não quero ser uma presa fácil. Eu não quero ser levado por circunstâncias. Não se condena, irmãos, por coisas que você errou. Esquece isso. Mas agora busca ajuda em Deus. Se compromete com Ele. Todos nós estamos aprendendo, irmãos, a começar por mim aqui. Eu também erro, eu também estou aprendendo. Eu preciso me esforçar para viver isso da mesma forma que você. Eu também erro, eu também já errei. Mas ei, que tal nós agora começarmos a buscar aquilo que realmente importa, para não estarmos errando mais, para recebermos as direções do Espírito Santo, para Ele guiar para o teu futuro. Ele quer te guiar para o teu futuro, meu irmão. Falamos sobre isso ontem, né? Ele quer te guiar para o teu futuro. Ele quer te dar o plano certo. Ele quer te fazer viver esse plano do jeito certo, no tempo certo, do modo certo. Mas isso não vem sem tempo com Ele. Isso não vem sem relacionamento com Ele. Isso, irmãos, pode orar. Abra sua boca, pode orar. Feche seus olhos, não fica preocupado com quem está do teu lado, quem está na frente, quem está atrás de você. Não é para orar na mente, não. Não existe oração de mente. Orar é falar. Fale com o Senhor. Ele está te ouvindo agora. Ele está pronto para ouvir a tua oração. Ele está pronto para te responder. Enquanto você busca, enquanto você ora em outras línguas, o Espírito Santo muitas vezes Ele vai tratar com você por meio do testemunho interior. E você vai perceber dentro de você o que você tem que fazer, a direção que tem que tomar, como você deve ser conduzido. Isso, ore em outras línguas. Vamos fazer um culto diferente. Pode orar em outras línguas, irmão. Se você está nos visitando nessa noite, não se escandalize. Isso é espiritual. Ninguém aqui fica possuído ou endemoniado, não. Isso é debaixo da unção do Espírito. Nem você fica inconsciente por estar orando em outras línguas, não, irmãos. Mas você pode, comece. Isso, ore alto. Isso. Isso, vamos. Vamos começar a mover as águas desse lugar. Isso, ousadia, irmão. Ousadia, sem medo. Isso, sem medo. Isso. Esse é um culto de crente. Se você não é batizado com o Espírito Santo e você crê, aí mesmo onde você está, você só abra sua boca agora e as línguas vão fluir de dentro de você. E você só comece a falar, irmãos.
Você recebe esse revestimento de poder. Recebe esse revestimento de poder sobre a tua vida agora. Sobre a tua vida agora. Sobre a tua vida agora. Isso, pratique, irmãos, pratique. Domine sua carne. Subjugue ela agora. Isso edifica o teu espírito. Edifica o teu espírito. Enquanto você faz isso, irmãos, direções do alto começam a chegar para você. Coisas que você nem sabia mais como fazer ou como resolver. Luz começa a chegar por dentro. Consolo começa a chegar. Consolo. Tem pessoas sendo consoladas nessa noite. Tem pessoas sendo consoladas nessa noite. Recebendo a unção, refrigério. Refrigério sobre você. Refrigério sobre você. Refrigério sobre você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.